vídeo de hoje eu vou contar para vocês 20 itens que eu não compro mais na minha cozinha. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Mara e este é o canal Sai da Caixa. Esses itens que eu vou contar aqui para vocês no vídeo de hoje, eu já tive muitas dessas coisas e não deram certo na minha rotina. Elas acabaram ficando paradas no meu armário de cozinha, apenas juntando pó para me limpar. Então, por isso, ao longo do meu processo no minimalismo, eu fui destralhando e eliminando essas coisas e não sinto falta hoje. Mas não quer dizer que aí na sua casa essas coisas não sejam essenciais. Tudo é uma questão, né, de autoconhecimento e também de se questionar e saber se isso daí tá mesmo fazendo a diferença na sua cozinha. E mais uma coisa que eu preciso contar para vocês. Essas coisas que eu vou mencionar aqui na listinha, elas chegaram até mim não só porque eu comprei elas, porque eu acreditava que seriam úteis na minha cozinha, mas também muitas delas eu ganhei, pois eu fiz uma festa tradicional de casamento e mesmo fazendo lista, eu ganhei muitas coisas aleatórias, fora da lista de casamento. E aí, eu demorei um certo tempo para ver se aquilo ali ia mesmo ser útil ou não. E o primeiro item da minha lista é panela de pressão elétrica. Eu ficava com medo, porque eu sou uma pessoa extremamente voada, de esquecer a panela de pressão e ela explodir. Então, conversando com várias pessoas que já eram casadas há pouco tempo ou tinham essa panela, elas falaram que, nossa, essa panela vai mudar a sua vida. E aí eu coloquei na lista de casamento, ganhei a panela, só que também ganhei uma panela de pressão convencional, daquelas de tic-tic, sabe? E a panela de pressão elétrica, mesmo sendo muito prática por um lado, por outro, ela era difícil de limpar as bordas dela. E meu esposo também sempre reclamava que os alimentos que eram cozidos nela não tinham um gosto muito bom. Então, eu resolvi me desfazer dela e não compro mais. A segunda coisa que eu não compro mais são louças para visitas. Aparelhos, né, de jantar. Como aqui em casa somos apenas 2 pessoas, nós não recebemos muitas visitas e tudo que tem aqui em casa é o que a gente utiliza quando vem visita. Terceira coisa que eu considero desnecessária, e eu já tive, foi colher de pau. Eu tive 2, nunca usei nenhuma das 2. Aqui em casa, eu não faço nada que precise ser mexido com colher de pau. E eu ganhei também espátulas e colheres de silicone. Então, eu sempre utilizava elas, porque não arranhava as panelas. De pau foi ficando de lado. Porque eu acho também que a colher de pau, ela fica com aspecto feio, né, escurecido. E ela também acaba acumulando um pouco de fungos e bactérias. E apesar de ser uma coisa muito tradicional, aqui em casa não faz falta. A quarta coisa que eu não compro mais é tábua de carne, principalmente de plástico. Eu tenho uma tábua de carne que eu ganhei de presente, e ela é de vidro e eu utilizo ela quando eu preciso cortar alguma carne. Mas tábua de carne de plástico eu já tive e não compro mais. Ela fica toda feia, toda marcada e não é higiênica. A quinta coisa que eu não compro mais são panelas esmaltadas. Quando eu casei, eu ganhei um jogo de panelas amarelas. E assim, gente, eu comecei a usar elas rapidamente, elas ficaram todas arranhadas, descascadas, com as queimadas, porque o fogão daqui de casa é muito potente, então eu não compro mais esse tipo de panela. Eu tenho panelas de inox tradicional, as minhas são aquelas Nigro Eternas, e eu também não gosto de panelas grandes, porque aqui em casa é 2 pessoas, quando eu vou fazer comida para mais pessoas, eu coloco nas travessas e reutilizo a panela. Sexta coisa que eu não compro mais, essa é polêmica, a mim não faz falta, que é pote de plástico. Eu só tenho potes de vidro que eu comprei, tá? Os potes de plástico que tem aqui em casa, quando vem uma pessoa que ela quer levar alguma coisa que foi feita aqui em casa e eu preciso dar um potinho para ela, eu uso esses potinhos que vêm de embalagem, algumas embalagens de isopor, algumas de plástico mesmo, né? Que às vezes eu pego da casa de alguém e fica aqui, esses potinhos de requeijão, de manteiga. Esses são os potinhos que eu utilizo. Sétima coisa que eu não compro mais, e essa coisa, quem viu o vídeo aqui da Tag Minimalista, 10 perguntas, eu falei dele lá. Se você não viu, assiste aqui. É escorredor de pia. A pia daqui de casa é pequena e o escorredor acabava virando um estorvo em cima da pia. Por quê?
ele ficava sem lugar, né, para secar as vasilhas. Eu ficava mudando ele de um lado para o outro, perto do fogão não gostava, porque achava que pegava gordura. Do outro lado tem o purificador de água, também não dava. Então eu decidi não ter mais escorredor de vasilhas. Eu sei que muitas pessoas gostam, só que aqui em casa não dá certo. Oitava coisa que eu não compro mais é mixer, esses de bater shake. Apesar de eu e meu esposo gostarmos de shake e batemos direto, né, com frutas, com whey protein, não vale a pena ter um mixer, porque, gente, sem brincadeira, em 4 anos de casamento eu tive 4 mixers, ou seja, eles duram em média 1 ano. Se você se esquecer e colocar coisa um pouquinho mais difícil de bater, eles estragam muito facilmente. Então, apesar de dar a ideia que é mais fácil para limpar o copo, né, porque é menor, eu não vejo a necessidade de ter, porque tem um liquidificador que é mais potente e você também tem que lavar o copo de qualquer jeito. Uma coisa que eu não compro na cozinha, eu nunca comprei, nunca tive, é batedeira. Eu não sou boa com bolos. Eu tenho diversas outras habilidades na cozinha, mas bolo não é meu forte. E quando eu quero comer um bolo, eu vou ali na padaria e compro e como e pronto, acabou. Se você tá gostando desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui o que você não compra mais na sua cozinha e também não deixe de se inscrever aqui no meu canal para não perder nada do que rola por aqui. Tendo aqui a minha listinha de não compro mais na cozinha, próximo item que eu não compro mais é espremedor ou multiprocessador. Espremedor eu tinha até pouco tempo, só que ele ficou tanto tempo parado que quando a gente foi pegar para usar, ele tinha estragado. E eu não pretendo comprar outro para repor. Espremedor de suco, né, de laranja, de limão, porque apesar de ser prático, ele, por outro lado, é chato pra caramba para limpar. Então, assim, eu usava espremedor, ganhava tempo para espremer as laranjas, só que perdia tempo limpando. Então, agora eu resolvi que não vou ter mais. A gente vai espremer na mão mesmo. Essa foi a primeira coisa que eu não tenho. Essa também eu nunca tive. É bomboniere. E não pretendo comprar. Por quê, gente? Bomboniere só dá certo para pessoas que têm maturidade para olhar os doces e os bombons lá dentro e não comer. E esse não é o meu caso. Não dá tempo de ir para nada em pote aqui em casa. A gente nem compra essas coisas porque a gente acaba comendo. Então, a gente não tem. 12º item é balde de gelo. A gente faz poucos eventos aqui em casa que necessite de um balde de gelo. E aí, se a gente faz alguma coisa, as pessoas pegam as bebidas diretamente na geladeira ou no freezer. 13ª coisa que eu não compro mais, e essa eu já tive, inclusive tive 2 e não tenho mais nenhuma das 2 porque eu não utilizo, é sanduicheira ou grill, né? Como grill eu nunca utilizei, porque carne faz uma sujeirada danada dentro desse tipo de coisa. E como sanduicheira, atualmente eu não como pão de forma e pão de sal. Quando eu tenho vontade de comer, eu vou na padaria, compro um e como. Então, assim, eu não tenho esse hábito de fazer pão na chapa sempre. E a sanduicheira é difícil de ficar limpando, fica soltando aquele teflon com o passar do tempo. Então eu decidi não ter mais. Ah, fora que um pãozinho passado na frigideira também fica muito gostoso e dá quase o mesmo efeito. 14º item que eu não compro aqui em casa para cozinha é batedor de carne. Eu como muito carne moída e frango. Na verdade, eu não gosto muito de carne bovina, mas como eu sigo dieta e preciso comer, eu já compro a carne moída. Nunca tive batedor, não gosto muito de bife, prefiro uma carne de panela, então batedor aqui em casa não faz falta. Um 5º item que eu não tenho, e esse aí eu sei que muitas pessoas têm e acham bonitinho. Eu também já achei bonitinho e já tive, mas hoje não mais, que é puxa-saco. Bom, já tem um tempo, desde que eu aderi ao minimalismo, que eu passei a me preocupar muito com questões de sustentabilidade, né, do meio ambiente. E apesar de não ser uma pessoa perfeita, precisar muito de evoluir ainda, eu venho fazendo o que está ao meu alcance, dentro das possibilidades. E é claro que vez ou outra entra uma sacola plástica aqui em casa. Mas eu reduzi tanto o número de sacolas plásticas que não tenho mais necessidade de ter um lugar para armazenar elas. Então, assim, elas já chegam
como são poucos, e logo vou embora. Utilizo muitas caixas, reaproveito muito saco de ração dos meus cachorros para colocar lixo. Então, sacolas plásticas aqui em casa é bem pouquinho, não tem necessidade de ter um puxa-saco. Esse é o sexto item que eu não compro mais aqui na minha cozinha. Esse eu já tive, mas não comprei. Veio junto com a leva de presentes que eu ganhei e que não utilizei. É xícara de chá. Gente, eu quase não tomo chá, apesar de gostar muito. Só que quando eu tomo uma xícara grandona de chá, ou média ou grande. Eu nunca tomo aquela xicrinha miudinha de chá. E aquilo ali, na boa, pra mim, parece coisa de casinha de criança. Eu não vejo muita utilidade. Por isso, as que eu tinha, os aparelhos, né, de xícara de chá que eu tinha aqui em casa, eu acabei ou dando de presente ou vendendo. 17º item também ganhei de presente e usei muito pouco até vender. É petúnia. Como eu já falei pra vocês, não tenho habilidades manuais para fazer bolo. Quando eu faço brownie, a gente põe em potes de vidro e coloca na geladeira. E a petúnia, gente, eu mais emprestava para as pessoas do que eu utilizava. E aí aquilo ali tem que ter um cuidado para não quebrar e ocupava um certo espaço dentro do armário, então me desapeguei. Junto com a petúnia também foi embora e eu não compro mais. Esses cortadores específicos não tenho mais, não compro porque, pra mim, não tem problema nenhum cortar tudo com uma faca. 19º item que eu não compro mais é a manteigueira. Eu também ganhei mais de uma de presente de casamento. E aqui em casa a gente não come pão e não usa manteiga. Só quando vai fazer uma receita. Então, assim, a manteigueira ficava parada. Quando a gente comprava, a gente já tirava do pote e já utilizava nas receitas. Então, não dava tempo de colocar na manteigueira. Por isso, eu não compro mais e não tenho. 20º e último item é picador de alho e cebola. Certa vez eu fui na casa de uma conhecida minha que tinha um picador que ela ficava batendo assim, ela cortava, né, o alho e a cebola em partes maiores, batia e saía tudo quadradinho, lindo. Falei, quero um negócio desse, vou comprar porque isso vai facilitar a minha vida. Só que aquilo lá, gente, não desmontava, era muito chato para limpar. E foi passando o tempo, eu fui achando que aquilo ali estava ficando antigênico. Então, eu resolvi não ter mais e hoje em dia eu pico a cebola com faca e o alho eu já compro ele frito nessas lojas que vende tempero a granel. E aí eu já coloco direto o alho frito a quantidade que eu quero na comida. Então, não tem necessidade. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau!